Fala galera que está acompanhando aqui o canal. Então estamos aqui de volta com a continuação do nosso vídeo anterior, na videoaula número 2, né? Visando o término dessas videoaulas, fazer a questão da AD 2 de Matemática Básica do CEDERJ. Então, dá uma acompanhada aqui, vai até a videoaula de número 3, onde na terceira videoaula eu vou realizar a questão como um todo, tá? Ela seguido. Eu fiz assim para que facilitasse o entendimento do pessoal e tivesse o mínimo de dúvida possível. Então, pessoal, o que é progressão geométrica, né? Vamos ler aqui a definição juntos. Chama-se progressão geométrica uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência. Então tem essa fórmula aqui, né, onde ele me dá o primeiro termo, que é o A1, né, o primeiro termo, ele diz que é A. A pode ser um número qualquer, tá ok? E o AN, né, os outros termos, né, os outros N termos dessa sequência que está em progressão geométrica é dado pelo seguinte: AN menos 1, ao invés de somar a razão, ele multiplica pela razão, né? Para todo n pertencente aos reais, com n maior ou igual a 2. Pessoal, repara que tanto a PA quanto a PG, ela tem esse n maior ou igual a 2 aqui, tá ok? Então isso aqui minha visão pode ter, existe questões, eu já vi questões que mexem com esse n igual a 2. Esteja atento para isso aí, tá, pessoal? Então, como é que usa essa fórmula aqui de recorrência, né? Nós iríamos fazer o seguinte, por exemplo, se eu quero calcular o meu A2, né, eu vou fazer AN, eu lembro que esse N é a mesma coisa que esse 2 aqui. Mesma coisa da progressão aritmética. Menos 1, A2 menos 1, vezes a razão. Quanto que ele está me dando de razão? Razão 2. Quanto seria o meu? A2 seria A2 menos 1. Quanto que dá? Tem A1 vezes 2. Aí eu pergunto, mas quem é o meu A1? Ah, o meu A1 vale 2. 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, eu tenho que o meu A2 é igual a 4. Beleza? Se eu quisesse o meu A3, o meu A4, eu faria a mesmíssima coisa. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Eu, buscando aqui, né, uma definição de PA, de progressão... uma definição de PG, de progressão geométrica, certo? Usando essa fórmula de recorrência, o que acontece, né? Vamos ver o que acontece a gente calculando A1, A2, vamos tentar entender uma definição para isso aí. Vamos dizer que o meu A1, né? Vou chutar o meu A1 como se fosse 3, tá? E eu tenho a razão, eu permaneci com a minha razão 2 aqui, ó. Só mudei o meu A1. Quanto que vai ser o meu A2? Vai ser A2 menos 1, né? Esse aqui, o 2 é o meu N, é maior ou igual a 2, tá tranquilo. Que multiplica a minha razão. Quanto que é a minha razão? 2. Isso aqui vai ser igual a 2 menos 1, a 1 vezes 2, né? Quanto que vale o meu A1, né? O meu A1, ele vale 3. Então, 3 vezes 2 igual a 6. Então eu tenho aqui o meu A1 valendo 3, o meu A2 valendo 6. Tá certo? Quanto que vai ser o meu A3? Vai ser A3 menos 1 vezes a razão, né? A razão aqui, ó. Que aí vale 2 nesse caso. Então, o meu A2 vezes 2, que é a razão, igual. Quanto que vale o meu A2? O meu A2 vale 6. 6 vezes 2, que é igual a 12. Então, o meu A3 igual a 12. Repara o seguinte, pessoal. Eu tenho uma sequência numérica. Cada termo, né, a partir do segundo, é o produto do anterior por uma constante. Por exemplo, o meu 6 é o produto do meu 3 vezes a constante Q, que é a razão. O meu 3 é o produto do 2 vezes a constante 2, que é a minha razão, tá? Então, a gente definiria PG assim, ó. PG, né, progressão geométrica, é uma sequência em que cada termo a partir do segundo é o produto do anterior por uma constante Q dada, tá? Isso aí fica como uma definição. Pessoal, não vou entrar aqui nesses detalhes, detalhadamente cada uma, tá? Eu andei pesquisando para montar essa videoaula, então eu vi que PG ela pode ser crescente, né? Quando os meus elementos da PG eles vão crescendo, ele pode ser constante
ele pode ser decrescente, ele pode ser alternante, estacionário. Tá? Eu não vou entrar nesse comentário porque o nosso objetivo aqui é dar o mínimo de noção sobre progressão geométrica para que só a gente resolva em perfeitas condições a questão da AD, que é uma questão, ao meu modo de ver, até fácil, tá? Esse aqui, se o pessoal quiser, como fonte, eu peguei do livro do Fundamento Matemática Elementar, né? Lá o GeoCiese, né? E tá na página 19D, tá ok? Então quem tem acesso a esse livro, é um livro muito bom para aprendizado, eu digo que é excelente. Vamos para as notações especiais, pessoal. Toda progressão geométrica ela tem que ter uma nota de 3 termos, né? Ela tem essa notação aqui, ó. O primeiro termo, depois o A1, né? O meu A1, o A2 é o A1 vezes a razão, o A3 é o A2 vezes o A1 vezes a razão ao quadrado, tá? Ou a gente pode fazer dessa forma aqui, ó. O meu A2 está aqui, esse aqui é x sobre q, e esse aqui é x vezes q, tá? Uma progressão com 4 termos é uma coisa que cabe aqui ressaltar. Eu sempre gosto de usar essa aqui, ó. No meu caso, eu sempre me dei bem usando essa aqui. Resolvi já muita questão com essa. Pode ser, eu nunca peguei questão que só resolva com essa daqui. Não sei, sinceramente eu nunca vi, tá? A mesma coisa a progressão com 4 termos, né? Geométrica com 4 termos é x, xq ao quadrado, tá vendo? Só acrescenta mais um termo. Xq é 3. Ela é fácil de... Repara que o expoente é sempre o número, né? Se esse aqui é o A4, o expoente é Q vezes o 4 menos 1, que dá 3, tá? Então isso aqui é fácil de gravar. Esse tipo aqui eu nunca usei também, eu sempre uso o de cima, né? A progressão de 5 termos, eu vou até aqui completar, né? Isso aqui não é parênteses, que é x, xq... xq ao quadrado, xq ao cubo, ela tem que ter 5 termos, então eu vou jogar aqui, ó, um x q quarta. 1, 2, 3, 4, 5 termos. Beleza, pessoal? Tá? Então isso aqui é apenas uma notação, mas essa notação, quando pega uma questão, facilita muito a gente saber essa notação aqui, ó. Essa notação aqui, então, é muito importante. Uma progressão geométrica de 4 termos. Aí o camarada vai, o aluno vai e já escreve isso aqui, ó. Ou esse, tá? Beleza? Então tá, vamos lá. Então vamos pensar um pouquinho, pessoal. Se eu tenho uma progressão, chamei a progressão aqui qualquer de S1, tá? E eu quero saber a razão dela. Bom, lembra que eu tinha x, xq... xq ao quadrado, lembra? Então, o que acontece? Se eu pegar o meu A2 e dividir pelo meu A1, eu tenho o quê? Não tenho? Quer ver uma coisa? Se eu quero achar a razão, olha só. Quem é o meu A2? A2 sobre A1. Quem é o meu A2? Xq. Quem é o meu A1? Meu A1 vale x, olha só. Cancela, porque aqui está multiplicando, igual a q. Eu tenho a minha razão, não é? Então, qualquer progressão, a relação é a seguinte. Olha só, se eu pego o A2 dividido por A1, eu tenho o quê? Se eu pego o A3 dividido por A2, ó, eu também tenho o quê? Então, eu sei que essa constante, nessa proporção, A2 dividido por A1 é igual a A3 dividido por A2, que é igual a Q, né? Essa proporção aqui, ela sempre vai me dar quem? A minha razão da minha progressão geométrica, né? Se eu fosse trocar esse A2 e esse A3 por aquela notação específica que eu fiz, a notação específica, o que acontece? Xq sobre x, ó, é igual a xq ao quadrado sobre xq, que é igual a q. Se eu tivesse mais termos, eu ia poder fazendo isso, ó. Tá? Isso ia ser verdade, tá ok? Então grava isso aí, porque para a questão que a gente vai resolver, ela é muito importante. Show de bola? Então vamos lá. Então aqui, ó, o que acontece nessa questão? Vocês lembram que essa questão aqui, ela fala o seguinte, ele me dá uma tabelinha, né? A gente já calculou aqui o A2, tá? Ele fala que na primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna tá em progressão geométrica. Então aqui, ó, o 1 é o A1 da primeira coluna, depois eu tenho o A2 da primeira coluna, o A3
da primeira coluna, o A4 da primeira coluna. Aqui, ó, o A1 da segunda coluna e por aí vai, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, lembra que se eu tiver dois termos de uma progressão geométrica, eu consigo calcular quem? A minha razão, né? Então eu posso completar logo de cara aqui, ó, toda a minha coluna de número 2, né? Olha só, então vamos lá. Eu tenho uma PG de 4 termos. Como que fica esse termo? Eu tenho x, vou botar em cor verde aqui a razão, vezes q, x, que multiplica, que é o quadrado. Olha a notação me servindo, pessoal. Que multiplica x q ao cubo. Show de bola? Tá? Então, o que acontece? Eu sei que o x é o meu primeiro termo, né? O primeiro termo ele é vulgarmente conhecido como A1, o meu segundo termo como A2, o meu terceiro termo como A3 e o meu quarto termo como A4. Beleza? Bom, então eu vou calcular, eu vou pegar aqui a minha segunda coluna, né? Quem é o meu A2 da segunda coluna? Meu A2 da segunda coluna é o meu 60. Então, eu vou jogar o meu 60 aqui. Quem é o meu A1 da segunda coluna? Meu A1 é igual a 15 sobre 2. Então, eu sei, né, pela própria definição de progressão geométrica, se eu pegar o meu A2 e dividir pelo meu A1, eu vou ter quem? Eu vou ter a minha razão da progressão geométrica. Beleza? Então, como que isso aqui ficaria? Ficaria o seguinte. Quem é o meu A2? 60 dividido pelo meu A1. Quem é o meu A1? 15 sobre 2. 15 sobre 2. Vai ser igual a quê? Vai ser igual a minha razão. Fazendo isso aqui, dá 60 vezes 2 dividido por 15, né? Que é igual... Eu vou obter Q é igual a 8. E aqui eu cheguei na minha razão. Eu já respondo uma outra pergunta, né? Eu já respondo aqui, ó, a letra B da minha questão. Não é isso? Bom, então olha só. Eu sei que, para mim calcular os outros termos, por exemplo, porque o meu A3 é Q ao quadrado, né? É o meu primeiro termo, o meu A1, multiplicado por Q ao quadrado. Vocês podem ver aqui, ó. O meu A4 é o meu A1 vezes Q ao cubo. Então, olha só, eu vou num cantinho aqui para não errar. Eu vou botar meu Q ao quadrado, é 8 ao quadrado, que fica 64. O meu Q ao cubo vai ficar 512. Beleza? Então, olha só, eu vou completar logo essa... Para me completar essa coluna aqui, o que eu tenho que fazer, né? O que eu vou fazer, na verdade? Eu vou pegar e vou multiplicando aqui, ó. Se eu pegar 15 sobre 2 e multiplicar pela razão que eu acabei de calcular, que vale 8, se eu pegar 15 sobre 2 e multiplicar por 8, o que vai ter? Eu vou achar 60. Se eu pegar o meu 60 multiplicar por 8, né? O meu 60 e multiplicar por 8, eu vou achar 480, certo? Agora, se eu pegar ainda o meu 480 e for multiplicando por 8, né? Eu vou achar quanto? 3.840. Beleza? Eu poderia também fazer o seguinte, pegar o meu 15 sobre 2, 60 vezes 8... Aí, 15 sobre 2 vezes 8 ao quadrado. Se vocês fizerem essa conta, vai dar certo. Quer ver, ó? Deixa eu fazer aqui no cantinho, aqui, ó. 15 sobre 2 vezes 64. Cancela, dá 15 vezes 32, né? 15 vezes 32. Olha lá, 480. Beleza? Tranquilo? Se eu pegar o meu 15 sobre 2 e multiplicar pelo Q a 3, ó, né? Por ser o quarto termo, lembra aqui, ó?
por ser o quarto termo. Esse aqui é o meu A4 da minha segunda coluna, né? Vai ser 15 sobre 2 multiplicado por 512, certo? Então, como é que eu vou ficar? Eu tenho 512, eu vou dividir por 2, dá 15 vezes 1024. Show de bola aqui, ó. Tá vendo aqui? 1024 vezes 15 é igual a... Espera aí, só um momento. 512 dividido por 2. Eu multipliquei por 2. Então, dá 15 vezes 256. Isso aqui vai dar 3.840. Ok? Tá, beleza. Aí, como é que eu vou calcular aqui a primeira coluna? Quem é o meu A1? Vou fazer aqui, ó. Primeira coluna. Essa coluna aqui, eu vou calcular os termos dela, tá ok? Quem é o meu A1? O meu A1 vale 1. Quem é o meu A2? Vai ser o 1 vezes o meu Q. O meu Q, que dá 1 vezes 8, dá 8. Então, eu já achei aqui o meu A2, eu vou preenchendo. 8. Beleza? Quem é o meu A3? Estou falando da primeira coluna, tá? Dessa primeira coluna. O meu A3 vai ser o meu A1. Quanto que vale o 1? Né? Porque aqui, ó, eu tenho X. Esse aqui é o meu A1. Eu tenho X vezes Q. Esse aqui é o meu A2. Eu tenho X vezes Q ao quadrado. Esse aqui é o meu A3. Esse aqui eu tenho X vezes Q ao cubo. E esse aqui é o meu A4. Eu vou usar a mesma fórmula para cada coluna dessa daqui. Beleza? Então, o meu A3 vai ser X, né? O X aqui, no caso, é o meu A1. É o primeiro termo, é o meu A1. Então, vai ser 1 vezes Q ao cubo. Vezes, no caso, A3 vezes Q ao quadrado, né? Vai ser A1 vezes Q ao quadrado, que dá 64, que vai ser o próprio 64. Trocar a caneta. 64. Beleza? E quem vai ser o meu A4? Né? O meu A4, ele vai ser o meu A1, que vale 1, vezes Q elevado ao cubo, né? Esse aqui, ó. Q elevado ao cubo, que vai ser igual a 1 vezes 512, que é igual a 512. Eu vou lançar ali o 512. Bom, a segunda coluna eu já calculei ali, né? Mas eu vou colocar aqui só por... que vai ser o meu A1 vale 15 sobre 2, né? O meu A2 é o meu A1, 15 sobre 2 vezes 8. Isso aqui eu acho 60. Deixa eu ajeitar aqui para não misturar. O meu A3, ele vai valer 15 sobre 2, né? Vezes 64. Beleza? Que vai dar 480. E o meu A4 vai ser o meu 15 sobre 2 vezes 512. Né? Que isso aqui vai dar 3.840. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. Para a minha terceira coluna. Eu pego o meu A1. Quem é o meu A1 da terceira coluna? O 14. Quem é o A2? Vai ser 14 vezes 8. Não é? 14 vezes 8 é igual a 112. Então, vou botar lá na primeira coluna 112. Tá? Aí, quem é o A3? O meu A3 vai ser 14 vezes
64. Por quê? 64 corresponde ao 8, 14, o meu A1 vezes o 8 ao quadrado. Que vai ser igual a... trocar a caneta aqui. 896. E o meu A4... o meu A4 vai ser igual ao meu A1, 14 vezes 512, que é igual a 7.168. Beleza, pessoal? Aí eu ponho lá 7.168. Então, as colunas aqui, ó, vocês podem ver, ó, que a razão entre elas, ela fica sendo 8, né? Esse aqui é o A1, esse aqui é o A1 vezes a minha razão, esse aqui é o A1 vezes a minha razão ao quadrado, esse aqui é o A1 vezes a minha razão ao cubo. Olha lá, A1, A2, A3 e A4. Eu acho que ficou muito tranquilo esse entendimento, pessoal. A questão é uma questão muito fácil, ela não causa tanta dificuldade, né? Então tá, vocês dão uma olhada aí, tá ok? Depois vocês resolvem, tenta implementar esse meu raciocínio, aqueles que não entenderam, tá? Então, na próxima videoaula, eu vou até tirar aqui para ficar melhor a visualização, né? A videoaula 3 eu já vou resolver essa questão toda de uma vez só, corrida, né? Como que foi a sequência que eu usar, eu vou mostrar aqui, a sequência minha de raciocínio para se desenvolver essa questão. Como que foi que eu montei? Apesar de eu ter feito as duas partes, para entender um pouquinho da teoria também, né? Que eu não queria só passar resolvendo a questão. Eu acho que isso aí não fica legal. Eu queria passar um pouquinho da teoria para o pessoal ter uma ideia. Aquela galera que não deu tempo de estudar, tá aí realmente no sufoco, ele consegue visualizar um pouquinho da teoria, como é que se processa uma sequência em progressão aritmética e uma sequência em progressão geométrica. Então tá, pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal. Então, até a nossa próxima videoaula.